Eu sou Zulmira de Santana, França, Néngua Jaossi, do terreiro Tundense de Lauro de Freitas. Fui iniciada na que hoje é Cosme de Faria, na minha época era a Quinta das Beatas, por Maria Silvina Muniz, Marieta de Oiá, era conhecido Marieta Beuí, das Quintas das Beatas. Fui para a casa dela com 3 anos de idade para me tratar. Fui curada pelo caboclo que ela trabalhava. Carijó de Onata foi que me curou, não fui curada por médico. E ela pediu a mim, a minha mãe, porque eu era doente, minha mãe viúva, com 11 filhos, ela aí me pediu para cuidar de mim. Minha mãe disse que não dava para ela por tinta e papel, agora deixava para ela fazer a caridade de me tratar. E aí eu fui tratada por esse orixá dela e quando fui com 3 anos de idade. Foi na época que meu pai faleceu. Nessa época, eu fiquei lá até completar os 7 anos. Quando eu fiz 7 anos, ela mandou chamar minha mãe e disse que eu já estava boa da doença. Mas eu tinha uma doença espiritual, que eu tinha uma missão e tinha de cuidar do orixá. Aí eu fui, esperei a oportunidade que ela ia botar um barco e nesse barco eu entrei com 7 anos de idade. Porque nessa época não se fazia com 3. Eu tive de ficar lá, morando lá e lá fiquei. Fui iniciada em 30 de novembro de 1941. Naquele tempo, vocês sabem que existiu, né, um chefe que era Pedrito, né, que botava aquelas cavalarias na rua para impedir o candomblé. Porque o candomblé era proibido, a pessoa batia com a raça e a fé no orixá. No meu terreiro, aonde eu fui iniciada, ele chegava, era 4, o chefe chamava Cabulanha. Não sei como era o nome dele, mas era conhecido Cabulanha, era um alto. Ele chegava com um cavalo, aí os pessoal, quando via que era um beco, ia na frente correndo. Beuí, a patrulha vem. Aí ela mandava, prepare as mesas. Estava aqueles pratos, aquelas porcelanas na mesa de comida. E quando eles chegavam na porta, aí ela dizia, pode entrar, a comida está na mesa, que não era ela, já era meu pai, Carijó. E ele trabalhou muito em giro, né? Ele pegava ela assim que não parecia que ela estava manifestada. Pode entrar. Eles aí pegavam a corda, amarravam na cancela, entravam um atrás do outro. Comia, bebia, quando acabava, aí passava pelo dentro do barracão, desamarrava e ia-se embora. Lá em casa eles nunca perseguiram, mas estava Paulo do Brongo, Joana de Tupi, Cecília do Bonocô, Betinha de Ogum, era Margarida de Zaze. Esses candomblé todos eles invadiam, lá em casa eles nunca invadiam. Furavam tabaco, se alguém mostrasse a sua autoridade, que é dono da casa, tivesse de bater, eles batiam, dizem. Essa parte já não digo com firmeza que não estavam lá. Mas furar tabaco, furava.
e lá em casa nunca furou. Ele limpava e comia. Ela mandava botar de tudo. Candomblé é uma coisa que tem muita fartura. Você vai fazer uma coisa que você vê muita comida. E naquele tempo ainda melhor. Porque lá era 4 tarefas de terra, tinha tudo plantado dentro do terreiro. Eles comiam, bebiam. E ela contava, minha mãe deu isso, na roça de meu avô Olegário, que era o pai de santo dela, Olegário Vicente de Araújo. Ele diz que ele preparava uma garrafa e botava na ladeira que tinha os pés de árvore. Quando eles vinham, eles pegavam a bebida, bebia, ficava caído lá e os cavalos em pé. Isso aí já era ela que contava. Agora o que eu vi é o que eu estou contando. Eles amarraram o cavalo e entraram para comer. Comia, bebia e assim embora. Não tinha direito de ninguém fazer um candomblé. Né? Levou uns tempos, quando melhorou, que até 10 horas, né? Era lei. Mas lá naquela época não tinha lei. Bateu um tabaco, eles iam perseguir. Eu não sei o que esse homem tinha, que ódio ele tinha do candomblé. Olga de Alaqueto fez parte lá no terreiro de minha mãe, porque minha mãe de santo foi assentar um caboclo dentro lá do Alaquetu. Menininha era, como eu soube, era ela e o esposo, e começou o candomblé. Sei que foi uma guerreira, uma mulher que plantou muito, e colheu também. E Olga eu tinha porque era mais perto do meu terreiro. Meu terreiro era nas Quintas das Beatas e ela era ali no Matatu. Né? A mãe dela chamava Cutu, ela era de Oiá, mas tinha esse caboclo que precisava ser assentado dentro do terreiro e quem assentou foi minha mãe Beuí. Quando ela veio a falecer em 51, ela deixou o cargo para mim. O filho acabou com a casa toda, eu voltei para a casa de minha mãe com 17 anos de idade. Minha mãe me deu um pedacinho de terra, com muito sacrifício, com a ajuda dos meus irmãos que não era da religião, mas eu fui muito recebida, saí com 3, voltei com 17, e todos eles me apoiaram e me ajudaram a eu carregar minha missão. Quando meu pai faleceu, eu era estivador. Naquele tempo, minha mãe não achou que ajudasse ela. A estiva, a indenização que deu a minha mãe foi empregar um irmão, que era o mais velho, com 17 anos. Ele foi trabalhar, se era dele ficar para segurar a mamãe com os irmãos, ele foi logo, alugou casa e foi morar com a noiva. E lá ficou e mamãe lavava de ganho. Aquele colégio que tinha na Boa Vista de Brota, escola dos menores, colégio dos menores, aqueles macacão esqueço o nome agora, porque parece jeans hoje, né? Me esqueci o nome. Aqueles macacão enormes, os meninos lá lavavam, era 50, 40 e tantos macacão. Vendia acarajé quando tinha time que ia jogar bola lá na Quinta das Beatas. Fazia, botava na porta da venda, pegava menino, isso tudo foi que minha mãe criou, esses 10, porque eu saí. Era 11 e eu saí. E daí foi indo. Em 55, as coisas foram melhorando, o trabalho foi aparecendo, abri o terreiro. Este caboclo que vocês estão vendo aí me pegou para me livrar das demandas. E aí começou a trabalhar, porque eu não trabalhava. Ele que vinha, me pegava de manhã e me largava às 6 horas da tarde. Eu olhava assim para o canto, tinha saca de farinha, saco de castanha assada, colchão de porco, aqueles pessoal todo que trabalhava na praça, que antigamente todo o bairro tinha, né? Aquelas feiras, o pessoal que vinha de longe. Ele não recebia um tostão.
uma cestinha de arame cheia de ponta de charuto, fumava o dia todo, trabalhava o dia todo, 6 horas ele ia embora. Com aquilo ali, foi que foi me equilibrando. Ah? Mas estou aqui. Estou aqui, mesmo amor, passado é passado. Dentro desse passado ruim, tive muita coisa boa, porque sempre fui muito amada. Sempre as pessoas que me cercavam me demonstravam muito amor. Não tinha para me dar, mas me dava conforto, que me dava amor, me dava força para eu aguentar. E eu só tenho a agradecer a Deus, a todos esses inquices, orixás, caboclo de arco e flecha, voduns, né? E estou aqui. O Candomblé é uma escola, é uma comunidade que quer entrar para o Candomblé, não aprender, não mudar de comportamento, que nem todo mundo é igual, não muda mais em lugar nenhum, porque é uma ciência que quando a pessoa passa a frequentar um terreiro, ela tem todo ensinamento. Maneira de tratar, maneira de falar, maneira de receber, maneira de se comportar. E, acima de tudo, a paz. Porque dentro da religião do Candomblé a gente encontra a paz quando é conectado com o orixá. É uma comunidade que de dias para dias ela vai crescendo. O que eu ouvi e sei, que quem chegou primeiro no Candomblé foi a primeira nação que veio, foi os caboclos, né? Quem tomou conta foi os caboclos. E a nação Angola, por ser uma ligação dos índios com o Angola. Né? O tempo é que entrou com a grelha, a árvore e o fogareiro, que é o patrono do Angola. E daí, depois chegou as 3 tias, e cada uma tomou um caminho, e daí foi-se, cada um mais. Uns tomaram um caminho, outros tomaram outro, mas tudo é a mesma coisa. Porque é uma nação, todas são uma só. Os mesmos orixás que tem numa nação, tem todas. Agora cada um com seus detalhes, né? A alegria maior que eu tive no Candomblé foi quando eu pude ter um terreiro e fazer a festa da minha mãe, Matamba de Anzambi. Foi quando a maior alegria, quando eu vi pessoas que tinham se afastado, que não sabia por onde eu estava, e está todo mundo ali cercado, rodeado por todos. E foi a maior alegria na minha vida e que acontece até hoje. Quando eu estou dentro do barracão, você precisa ver. Eu pareço uma criancinha. Minha alegria. Os filhos chegam a dizer, eita, que mãe parece que está flutuando. Olha, se eu lhe dizer a verdade, o que eu gosto mais na religião é reza. Eu entrar para o PG para tirar uma reza, quando eu penso que não, eu já tirei. No Angola tem 37 rezas. A gente reza de manhã, 5 horas da manhã, e reza às 6 da tarde. Quem está em obrigação. Para mim, aquilo ali parece que eu não estou falando. Porque no Candomblé eu gosto de dançar, então todas as cantigas eu gosto, se você já viu. Mas reza, eu tenho uma reza que eu gosto muito e me sinto no meu terreiro, na frente de minha mãe, que isso eu herdei dela, a finada Beuí. Posso cantar? Pode sim. Que sanga no aloli, saloli caiango,
que sanga no aluli, saluli, caiangu. Ogum carijó de onata tá no aloli, saloli, caiangu. Que sanga no aluli, saloli, caiangu. Gosto. Obrigado, obrigado, obrigado.